Olá, um ótimo dia para você. Agora são 9 horas e 35 minutos. Vamos juntos para mais um boletim de notícias com informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é quarta-feira, 31 de julho de 2024. Vamos ver como está o clima na capital paulista. O último dia do mês de julho começou com tempo fechado, mas não há previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e as temperaturas sobem um pouco. A máxima prevista para hoje é de 25 graus. Em Roma, acontece a 13ª Peregrinação Internacional dos Acólitos e Coroinhas. O evento teve início na segunda-feira e vai até sábado. Um dos pontos marcantes deste evento foi o encontro dos jovens com o Papa Francisco. A Danúbia Gleiser tem mais informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Sidney. Boa quarta-feira. Isso mesmo, os jovens se encontraram com o Papa Francisco aqui na Praça São Pedro. No início do discurso, ao dar boas-vindas aos mais de 50 mil acólitos e coroinhas vindos de 15 países, entre estes Portugal, o Papa Francisco expressou: a Praça São Pedro é sempre bonita, mas com vocês torna-se ainda mais. Em seguida, falou do tema da 13ª peregrinação, expresso na palavra contigo, que diz tudo em uma palavra e abre espaço para encontrar possíveis significados, sublinhou o Papa. Acrescentou que a experiência de serviço dos acólitos e coroinhas na liturgia o fez pensar que o primeiro sujeito, o protagonista deste contíguo, é Deus. O Santo Padre lembrou da promessa de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E isto, continuou Francisco, realiza-se plenamente na missa, na Eucaristia. Ali o contigo torna-se presença real e concreta de Deus no corpo e no sangue de Cristo. Se tu, acólito como Maria, guardas no teu coração e na tua carne um mistério de Deus que está contigo, então és capaz de estar com os outros de uma maneira nova, não com palavras, mas com ações e gestos, com coração e uma proximidade concreta. Ao final, o pontífice agradeceu aos jovens e desejou a eles uma boa caminhada com Jesus. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. A gente vem aqui para o Brasil porque o governo federal detalhou o congelamento de gastos para os próximos meses, diante da necessidade de ajustes no orçamento deste ano. Assunto para Liana Nunes, direto de Brasília. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, e a todos. Olha, os ministérios das cidades e saúde serão os mais afetados com o corte de gastos. Educação e transportes também tiveram restrições acima de R$ 1 bilhão. No total, 15 bilhões de reais serão congelados ainda este ano. O decreto de programação orçamentária e financeira foi publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de ontem. De acordo com o governo, o bloqueio é justificado com o novo marco fiscal que limita os gastos públicos em relação ao crescimento da receita do ano anterior. Agora vamos falar de clima. Começou ontem e segue até 15 de agosto o Plano Clima Participativo. Todos os cidadãos podem se integrar, sugerindo propostas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e as consequências das mudanças climáticas. Uma série de plenárias sobre os impactos ambientais está sendo realizada em Brasília com transmissão online. As inscrições para participar podem ser feitas na página do Governo Federal Brasil Participativo. O instrumento que deve ser formado a partir desse evento passa a ser o guia da política climática do país nos próximos anos. Sidney? Obrigado, Liana. Agora vamos falar de Jogos Olímpicos. Hoje os brasileiros brigam por medalhas em diversas modalidades. Ontem, a ginástica artística feminina saiu com bronze no peito. Acompanhe. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares. Esses nomes ficaram marcados na história do esporte brasileiro. Com a conquista do bronze, foi a primeira vez que o Brasil conseguiu uma medalha olímpica na disputa por equipes da ginástica artística feminina. O país ficou atrás apenas dos Estados Unidos, de Simone Biles, que ficou com o ouro, e da equipe italiana, que levou a prata. Rebeca Andrade foi o grande destaque brasileiro e conquistou sua terceira medalha olímpica. Hoje as emoções continuam. Os brasileiros têm chances de conquistar medalhas no judô e na ginástica artística masculina,
na canoagem slalom e no ciclismo BMX Freestyle. Pela primeira fase da disputa, a seleção feminina de futebol entra em campo ao meio-dia, horário de Brasília, contra a Espanha. Agora vamos saber como fica o tempo em todo o país neste último dia do mês de julho. As altas temperaturas favorecem as queimadas. Na quarta-feira, as máximas são de 30 graus em Goiânia, 35 graus em Palmas e 37 em Cuiabá e Manaus. Previsão de sol e ar seco e sem chuva no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Na região metropolitana de São Paulo também não chove. Nas demais áreas do leste paulista e mineiro, assim como no Espírito Santo, dia nublado, mas chove pouco. Amanhã, na capital fluminense, também pode chover e vai fazer mínima de 16 e máxima de 25 graus. No centro-oeste, alguns pontos podem ficar abaixo dos 30%. As temperaturas continuam altas entre Mato Grosso e Goiás, mas não há previsão de chuva. No Nordeste, pode ter chuva isolada do litoral sul da Bahia até Salvador. As instabilidades continuam na faixa centro-norte, no trecho que parte do Amazonas, passa por Roraima, Pará, Amapá e também no oeste do Acre. No restante das áreas, o sol predomina e não chove. O aumento da tensão no Oriente Médio e também os protestos na Venezuela estão entre os destaques internacionais desta quarta-feira. O exército israelense afirma que matou Shukar, comandante sênior do Hezbollah, grupo militante libanês. Testemunhas dizem que presenciaram um ataque israelense a um prédio no sul de Beirute, onde o líder estaria presente nesta terça-feira. O Hezbollah confirmou que seu líder sênior, Fuad Shukar, estaria no prédio atacado, mas não confirmou sua morte. Israel acusa o Hezbollah dos ataques nas colinas de Golã, que deixaram dezenas de jovens mortos no final de semana. O Hezbollah negou seu envolvimento. Segundo o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelenses deixaram 4 pessoas mortas e há dezenas de feridos. E a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi divulgada pelo grupo e pela Guarda Revolucionária de Elite do Irã. Palestinos na Cisjordânia manifestaram sua consternação na manhã de hoje. Segundo o Hamas, Haniyeh foi morto junto com seu guarda-costas num ataque sionista traiçoeiro em sua casa em Teherã. E na América Latina, venezuelanos que vivem na Argentina, México e Chile foram às ruas em protesto contra o resultado das eleições. O número de venezuelanos fora de sua nação cresceu nos últimos anos, devido às crises econômicas e políticas que afetam o país. Devido à preocupação com a integridade das eleições, os Estados Unidos e o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmaram que não vão reconhecer o resultado. O Vaticano divulgou a videomensagem com a intenção de oração do Papa Francisco para o mês de agosto. O Santo Padre pede aos fiéis que rezem pelos líderes políticos. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres.
A gente fica por aqui, mas você confere outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, um ótimo dia para você. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.